Um tema que eu tenho evitado trazer aqui para o canal, mas tem horas que não tem mais jeito. Os microplásticos batem no ventilador e se espalham por todos os lados e a gente precisa pelo menos tocar nesse assunto. Então, se você quiser saber pelo menos um pouco a respeito desse tema, fica comigo até o final do vídeo. Olá, Ricardo Cusiol com mais um vídeo na série Plástico para Todos. Sim, esse vídeo aqui é para todo mundo, não só para os profissionais da área de plásticos, mas também para toda a sociedade, porque os materiais plásticos fazem parte da nossa vida em todos os momentos. Todo mundo, mesmo que não saiba nada a respeito dos materiais plásticos, tem contato com eles ao longo do dia várias e várias vezes. E por isso eu vou trazer uma informação que é muito importante e que pode mudar um pouco a sua percepção a respeito dos materiais plásticos. Então, para conhecer um pouquinho mais desse assunto, dos microplásticos, fica comigo até o final do vídeo. E para me ajudar nesse vídeo aqui, eu vou fazer um react de uma notícia que o jornalista Leandro Narlock trouxe nas suas redes sociais para exemplificar o meu ponto a respeito dos microplásticos. Fica comigo que você vai gostar. Mas olha só, alguns recados muito importantes. Já se inscreve aqui no canal, deixa sua curtida nesse vídeo, seu comentário, para que ele ganhe relevância e seja entregue para um número cada vez maior de pessoas, porque esse vídeo precisa ir para todo mundo. E faz a sua parte. Pega o link e dispara nos todos os seus grupos de WhatsApp, grupo da família, do trabalho, dos amigos, do esporte, da academia, enfim, com todo mundo, também nas suas redes sociais, para que a gente possa então disseminar essa informação para todo mundo. Conhece os meus cursos online, os links estão na descrição do vídeo. Me segue em todas as redes sociais, sempre com o nome de Ricardo Cusiol. E para me ajudar a continuar criando conteúdo como esse, que traz informação a respeito dos materiais plásticos, participa da minha campanha no Apoia-se. Eu vou deixar o card aqui em cima e tem um link na descrição do vídeo também. Fechado? Bom, vamos lá. Antes de fazer o react do vídeo, eu preciso trazer algumas informações, pelo menos, para você que está assistindo, né? Uma vez que é um vídeo para todo mundo, mesmo leigos na área de plástico, só para você se embasar. O que são os microplásticos? São partículas de materiais plásticos menores do que 1 milímetro e que alegadamente se acumulam no meio ambiente e eventualmente entram na nossa cadeia alimentar e podem inclusive se acumular no nosso organismo, trazendo também alegadamente potenciais problemas de saúde, como disrupção endócrina, problemas de metabolismo, fertilidade, e aí a lista segue indefinidamente. Eu tenho evitado trazer esse tema para o canal, porque como o foco do canal é educativo, eu procuro trazer mais informações que sejam comprovadas, que sejam preto no branco e que a gente possa ir lá e verificar. E os microplásticos ainda são uma área um pouco cinzenta. A gente tem um instituto nos Estados Unidos chamado Plastics Research Council, que tem muita informação a respeito dos materiais plásticos, muita informação a respeito dos microplásticos e desmistifica muitas dessas informações, mas a gente ainda precisa avançar um pouco mais nesses estudos para realmente poder trazer essa informação com um alto nível de certeza. A gente tem o FDA americano, que é como se fosse a Anvisa dos Estados Unidos, mas que tem um peso muito importante a nível global, que já lançou algumas notas dizendo que, olha só, os microplásticos, eles, a princípio, não são materiais nocivos. Não existe nenhuma comprovação, não tem nenhum estudo que mostre que, de fato, e preto no branco, que eles podem trazer algum malefício para a saúde. Então, tratam isso como inconclusivo, tá? Então, a gente vê aí como uma área cinzenta. Porém, existem inúmeros estudos que são divulgados e que tratam tanto o material plástico na esteira, né, dos microplásticos como vilões, né, exatamente por gerar essas partículas que vão se acumular no meio ambiente, vão entrar na cadeia alimentar e prejudicar muitas espécies, inclusive nós mesmos. E o que acontece é que quando eu, profissional da indústria, leio esses estudos e leio os estudos como os divulgados pelo Plastics Research Council, que fazem um contraponto a esses estudos que tentam demonizar os plásticos e os microplásticos, eu falo, olha,
os estudos que são trazidos aqui tentando mostrar um contraponto, falando, olha, talvez não seja bem assim, talvez o problema não seja desse tamanho que a gente está vendo, me parecem ter argumentos mais sólidos, mais críveis. Tá? No entanto, os estudos que são amplamente divulgados em redes sociais, inclusive por muitos profissionais renomados da área da saúde e muitos influenciadores, são aqueles estudos que batem bastante nos materiais plásticos, nos microplásticos, e que acabam gerando, inclusive, um clima de, olha, a gente não tem mais o que fazer, a gente ingere aí um cartão de crédito por semana, em termos de peso, né, o equivalente em peso por semana, e isso está acumulando nos nossos corpos e tem consequências terríveis a longo prazo. Tá? Então, a gente precisa olhar isso com um pouco de cuidado, porque, de novo, muitos desses estudos, quando a gente olha um pouquinho mais de perto, acabam tendo algumas dúvidas. E esse é um dos motivos pelos quais eu não trouxe muito esse tema aqui para o canal. Mas, de novo, o Leandro Narlock trouxe um vídeo recentemente nas suas redes sociais que vem muito de encontro a essa minha percepção. E eu quero fazer o react desse vídeo junto com você, assistindo junto, para a gente poder bater um papo. Então eu vou passar o vídeo aqui e vou parando de vez em quando para fazer os meus comentários. Eu vou assistir com você, tá? Você vai ver o vídeo aí na tela. Deixa eu colocar meu fone de ouvido. O vídeo tá aí, ó, aqui para você. Vamos assistir juntos o vídeo do Leandro. Olha só, bomba nos estudos de microplásticos. Tá? Esses estudos que eu falo que muitas vezes, a hora que você olha para ele, fala, tem alguma coisa que não cai bem aqui. Vamos ver o que ele está falando. Caiu uma bomba nos estudos sobre microplásticos e quase ninguém está falando sobre isso. Esse é um ponto muito importante, que eu falei um pouquinho antes de começar. Muitos estudos falando a respeito de como esses materiais são nocivos, são um problema. Muito pouco se fala dos outros estudos que fazem o contraponto, e muitos desses estudos que fazem o contraponto são estudos independentes, de universidades e institutos, que nada tem a ver necessariamente com a indústria de plásticos. Isso é importante que se diga. Deve ter ouvido falar dos estudos que encontraram microplásticos no sangue, no cérebro, na placenta e até nos testículos. Pois é, semana passada o Guardian, um jornal de esquerda da Inglaterra, publicou uma reportagem ouvindo cientistas dizendo que a maior parte desses estudos não param em pé. Segundo os cientistas que o jornal ouviu, os pesquisadores estão confundindo gordura humana com polietileno. Olha só. Então, mostra aí como tem aquela sensação de que quando você lê o estudo, fala assim, peraí, tem alguma coisa que não fecha aqui, né? E agora, no vídeo, ele vai trazer o porquê, né, da onde vem essa sensação de que, olha, tem alguma coisa que está se falando nesses estudos que não para de pé. Vamos dar uma olhada. Para identificar se uma partícula encontrada no corpo é plástico, os pesquisadores usam um método que vaporiza o tecido e depois analisa a sua composição. Só que nesse método, os lipídios, ou seja, a gordura, pode gerar sinais químicos muito parecidos com o do polietileno. Não à toa, o microplástico supostamente encontrado no corpo humano por essas pesquisas é quase sempre polietileno, e não outros milhares de polímeros que existem por aí. Olha só, então, o primeiro ponto aí é um método, né? Um método que não é utilizado não foi desenhado para identificar microplásticos. Ele é um método que visa analisar outras coisas, mas utilizado com essa finalidade, e aqui eu não quero especular o porquê se usa esse método com essa finalidade, mas ele pode gerar dados que não são necessariamente precisos. Tá? E isso é um grande problema. E quando a gente lê esses estudos, normalmente você tem essa percepção realmente. E agora, vindo à tona. Tem ainda suspeitas de contaminação. Qualquer descuido no laboratório, do ar, da luva, o tubo, a sala cirúrgica cheia de plástico, pode gerar falsos positivos. A maior parte dos estudos acontece sem amostras de controle para medir quanto plástico fantasma o próprio método está produzindo. Esse é um outro ponto muito importante. Além do método em si, tem o procedimento do experimento que, em muitos casos, como dito aqui, não leva em conta uma amostra de controle que visaria exatamente eliminar a potencial contaminação do ambiente. Porque, afinal de contas, se numa amostra de controle, sabidamente que não tenha microplásticos,
houver a detecção desses materiais, a gente sabe que isso daí veio de algum outro lugar e que não por contaminação via alimentar ou, enfim, de qualquer outra fonte que alegadamente está sendo colocada ali nos estudos. Então, a gente ainda precisa explorar mais essa questão da contaminação. Eu acho que isso daí é um ponto ainda em aberto, né? Mas, de qualquer forma, se existe a possibilidade, se não houve nos estudos a contemplação de uma amostra de controle, só isso, já pelos critérios científicos, serve para a gente questionar esses resultados. Cientistas também dizem que é biologicamente implausível, ou seja, que é muito difícil haver tanto microplástico no corpo. Partículas grandes não conseguem atravessar o sangue e se alojar nos órgãos. As que atravessariam seriam as nanopartículas, mas essas são pequenas demais para os instrumentos atuais. Então, olha só, aqui uma outra visão também, né? Se a gente come tanto plástico assim indiretamente, né? Mas não está tendo uma epidemia global de gente passando mal, morrendo e tendo grandes problemas sabidamente ligados a essa ingestão. Das duas, uma. Ou de fato esses materiais entram e saem de forma inerte e transparente para o organismo e não causam tantos problemas assim, ou de fato a gente não está ingerindo todas essas quantidades. E o que estaria de fato sendo absorvido ou tendo contato com o nosso corpo seriam partículas ainda menores que, primeiro, não poderiam ser detectadas nos níveis que a gente tem hoje, porque os instrumentos não conseguem fazer essa detecção, ou são pequenas demais para realmente causar algum tipo de problema. Então, são coisas que a gente ainda também precisa entender e cai naquela zona cinza que eu falei. De qualquer forma, mostrando aqui, olha, não sei se faz tanto sentido que a gente consome tanta quantidade de microplásticos quanto os estudos dizem. Detectarem. A suspeita é que muito pesquisador, na correria para ficar famoso, publicando um estudo que encontrou microplástico lá onde o sol não alcança, está deixando as dúvidas de lado e tirando conclusões fortes a partir de evidências fracas demais. Esse é um terceiro ponto muito importante, né? Muitos desses estudos eles são divulgados com grande estardalhaço em mídias sociais, em grupos de discussão, muitas vezes chancelados por influenciadores de renome, até mesmo por profissionais da área da saúde, né, que tem aí o seu perfil também já bastante forte nas redes sociais, e normalmente de uma forma a buscar o engajamento, buscar likes, buscar compartilhamentos, mas não necessariamente com um compromisso de fato com os fatos, né? Porque são estudos que muitas vezes têm essas falhas aí e são feitos na correria para buscar engajamento. Um pesquisador que precisa atrair atenção para o seu laboratório, para a sua linha de pesquisa, e acaba publicando dados. Afinal de contas, o tema microplásticos, plásticos, o impacto que ele traz para o meio ambiente e o medo que ele pode gerar nas pessoas, gera um engajamento muito grande, porque são temas que mexem com o emocional das pessoas. Então, muitas vezes, esses estudos são divulgados, pelo menos, com essa intenção e não necessariamente em busca do que realmente do que são os fatos relacionados com os microplásticos. E aqui, ó, esse é o livro do Leandro, tá? O Guia do Politicamente Incorreto do Meio Ambiente. E, de novo, se você quiser, eu faça um review desse livro aqui no canal, trazendo todos os dados que ele traz. Ele desmistifica muitas coisas a respeito de narrativas referentes ao meio ambiente e, em particular, muitas dessas narrativas que mostram o plástico como um grande vilão do meio ambiente, como se ele devesse acabar e que só tem aspectos negativos e esquecem de todos os aspectos positivos dos materiais plásticos, de como ele realmente contribuiu para desenvolvimento da nossa sociedade até os dias de hoje, né? Então, se você quiser, eu faço um review desse livro aqui, mas eu recomendo bastante que você leia. E lembrando, com esse conteúdo, eu não quero dizer que os microplásticos, olha, não vamos nos preocupar com isso daí, tá? Muito pelo contrário.
A gente sabe que eles existem, eles podem ser um problema potencial. Eu já vi alguns estudos, esses sim, muito sérios e que fazem muito sentido, que mostram que para alguns tipos de seres vivos eles podem ser um problema e que aí pode trazer algum impacto em cascata para outros organismos, principalmente do ponto de vista mecânico, né? Então, organismos muito pequenos que podem consumir esses materiais e podem causar sufocamento ou podem ter ali seu habitat prejudicado e, então, com isso, prejudicar a proliferação desses organismos, mas tudo isso ainda também muito sendo estudado. Agora, o ponto é, a gente precisa dimensionar o problema e colocar o problema no exato ponto onde ele está. A partir do momento que a gente começa a trazer essas informações que não são necessariamente acuradas, precisas, que não param de pé, a gente coloca o problema num outro patamar e a gente acaba caçando um fantasma que muitas vezes não existe e esquece de atacar o problema real, aquele problema que existe e que muitas vezes vai ser até mais fácil de solucionar. Tá certo? Então, essa que é a mensagem. A gente precisa buscar a informação, a gente precisa ler sempre dois lados da mesma moeda, tá? Para que a gente possa tirar as nossas próprias conclusões e não simplesmente consumir a informação mastigada do jeito que ela vem para a gente, principalmente em redes sociais. Tá? E ainda mais quando se trata de plásticos, microplásticos, meio ambiente, normalmente o viés é sempre negativo e isso nem sempre, como a gente viu agora, para de pé e a gente pode estar propagando uma informação que não é verdadeira. Certo? Então, olha só, deixa o seu comentário aqui embaixo, contribui aí com a sua visão, o que você enxerga desse tema de plásticos e microplásticos. Se você quiser que eu expanda um pouco mais o tema dos microplásticos também, deixa aqui embaixo para eu preparar pelo menos alguns conteúdos relacionados a esse tema. E me fala o que você achou. Okay? Como essa informação foi útil para você, que mitos ele ajudou a desvendar, que medos ele ajudou a eliminar, que conclusões ele ajudou você a chegar. Tá certo? A gente se vê no próximo vídeo, um grande abraço e até lá.